Olá, sou Eduardo Araújo, faço parte da equipe que está desenvolvendo esse trabalho da estufa. Vim aqui apresentar para vocês, em nome de toda a equipe, né, um pouco sobre essa estufa. Ou seja, começaremos primeiro medindo a voltagem de cada resistência. Para isso, nós ligamos lá a nossa estufa e colocamos o nosso multímetro em 750 volts para medir a resistência de a voltagem de cada resistência. Então, como vocês podem ver, nós pegamos a ponteira vermelha e colocamos sobre o fio preto e a ponteira preta em cima do fio vermelho. E repetindo esse processo de colocar um no fio preto e um no fio vermelho, nós vamos achando qual é a voltagem de cada resistência. Após acharmos o seu valor, iremos colocá-lo no relatório da nossa estufa. Após nós acharmos a voltagem de cada resistência, a gente parte para a medição de a corrente dos resistores. Então, nós posicionamos o plug em 10 amperes e colocamos o multímetro também em 10 amperes. Nós iremos soltar o fio preto, né, e colocar a nossa ponta ali no parafuso, e a nossa outra ponta preta nós colocaremos na parte solta do nosso fio. E assim a gente vai achar a nossa corrente. Então, nós também vamos repetir isso pelas 3 resistências. Lembrando que é muito importante, ao mexer com o nosso multímetro, sempre lembrarmos de calibrá-lo no local certo, colocar ele nas medidas corretas, para que não queime o multímetro e para que você não sofra nenhuma penalidade aqui na sua estufa. Nós iremos desconectar o nosso fio do nosso parafuso, conectaremos uma ponteira no fio solto e outra ponteira no parafuso, assim achando a nossa corrente equivalente no sistema. Após isso, nós voltaremos para achar agora a tensão aplicada no sistema. Qual é a tensão que está sendo aplicada? Colocamos lá perto da bateria dela, de onde está vindo a energia, para saber quanto é que dá a nossa tensão aplicada. Nós iremos desligar a nossa estufa, né, para acharmos, né, os valores em ohms. Então, iremos procurar agora os valores da resistência em ohms. Né? Colocaremos as duas ponteiras, né, mudaremos o nosso multímetro para 2K de ohms, voltamos o nosso plug para cá, para ampere, ou para voltagem, me desculpe, né? E a partir do momento nós vamos repetir todo esse processo que estamos fazendo aí para medir qual é a nossa resistência em ohm. Depois que nós acharmos todos os valores, nós iremos achar agora a resistência equivalente no circuito, só que em ohms. Então, nós tiramos o plug preto e colocamos a ponteira em cima do parafuso solto, que está com o fio solto, e colocamos a ponteira no final vermelha, né, em cima do parafuso que está com o fio conectado. E assim nós achamos o valor equivalente do circuito em ohms. Para trabalharmos no segundo nível da estufa, nós começaremos com a estufa desligada, né? Lembrando que o circuito é misto, ou seja, R1 e R2 estão em paralelo, enquanto a R3 está em série, com esses dois. Começaremos procurando as resistências de R1, R2 e R3 em ohms. Como vocês podem ver, soltamos os dois fios, tanto o vermelho quanto o preto, e colocamos, né, a ponteira em cima dos dois parafusos para medir qual é a sua resistência. Sempre lembrando que quando você for medir essa resistência em ohms, você sempre tem que deixar a sua estufa desligada para não passar nenhuma corrente, porque aqui nós estamos medindo a resistência. E ela, como vocês podem ver no nosso multímetro, ela já está ali em 2K de ohms, que é assim que a gente consegue medir as resistências em ohms. Após isso, iremos soltar o fio preto do parafuso e o fio vermelho do final do parafuso e colocaremos as ponteiras pretas no primeiro e a vermelha no último, assim achando a resistência equivalente no circuito em ohms. Após acharmos todos os valores em ohms, nós iremos ligar a estufa para achar a voltagem de cada resistor. Mais uma observação:
Nunca esqueçam de mudar no seu multímetro, né, quando você passar para uma outra etapa. Então a gente saiu aqui de 2 kΩ para 750 volts. Logo depois de acessarmos as resistências, nós iremos ver qual é a corrente desses resistores, desconectando o fio preto do parafuso e conectando as nossas ponteiras, uma no fio que está desplugado e uma no borne, que é o parafuso. Já aqui, para nós acharmos a nossa corrente, como vocês podem ver aí, nós mudamos no nosso multímetro para 10 amperes e subimos o nosso plugin também para 10 amperes, para conseguirmos achar a nossa corrente. E por fim, iremos achar a tensão aplicada no sistema, onde colocaremos as duas ponteiras, uma no início, na R1 e uma na R3, para acharmos a tensão aplicada. Como agora estamos trabalhando com volts, nós voltamos o nosso plugin para cá, para a casa de volts embaixo, no plug vermelho, e lá em cima colocamos 750 volts para conseguirmos medir. Meu nome é Cirliane Rodrigues, sou estagiária no setor de automação da indústria Celocorp. Vim apresentar a terceira parte de funcionamento da estufa. Vamos começar ligando a estufa e colocando no nível 3. No nível 3, temos o circuito em paralelo. Em seguida, vamos calcular os valores das tensões. Para isso, iremos medir R1, e o valor obtido nele será o mesmo para R2 e R3. Em seguida, vamos analisar a corrente em cada uma das resistências, colocando o multímetro em 10 amperes e desconectando a ponteira do fio preto, e esse será o resultado obtido na corrente R1. O procedimento será o mesmo em R2 e em R3. Feito isso, vamos calcular a corrente equivalente. Vamos desconectar o fio de entrada, colocando uma ponteira na parte solta, que é a parte que está vindo as resistências, e a outra ponteira na parte do fio. E esse foi o valor obtido. E para medir a resistência equivalente no circuito, desligaremos a estufa, em seguida colocamos na escala ômica, e para medir, colocaremos uma ponteira no fio vermelho e a outra no fio preto.